Olá, crianças, graça e paz, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje vou contar para vocês um pouquinho da história de um bebê, que na época era só um bebê, mas que Deus já tinha grandes planos para a vida dele. Deus tinha um grande chamado. Ficaram curiosos, né? Pois prestem atenção que nossa história começa agora. Passaram-se muitos anos e outro rei governava o Egito. Esse rei, o faraó, ficou muito assustado com o número de pessoas do povo de Israel que viviam ali. Então, começou a tratá-los como escravos e fazia com que eles trabalhassem muito e em trabalhos pesados e difíceis. Imagina só, seus pais e até as mamães trabalhando como escravo. Que triste, não é? E que faraó mais malvado esse? Mas o povo de Israel continuou crescendo e foi perseguido ao ponto do rei mandar matar todos os meninos que nascessem. E foi nessa época que nasceu um bebê muito especial. Deus já tinha um plano para a vida deste bebê e a mamãe dele teve que escondê-lo por 3 meses para que não fosse morto pelos soldados. Passado esse tempo, vocês nem imaginam o que ela fez. Ela pegou um cesto, forrou bem fofinho, colocou o bebê lá dentro e colocou na beira do rio. Ela não queria que nada de ruim acontecesse com seu bebê, mas ela confiava em Deus. A irmãzinha dele ficou escondida atrás das plantinhas para ver o que ia acontecer. Naquele dia, a filha do faraó estava tomando banho no rio. Olha aqui, deixa eu mostrar para vocês. A filha de faraó estava tomando banho no rio. Quando de repente ela viu um cestinho e sem acreditar, quando olhou, era um bebê. Tão lindo, tão fofinho, tão bem cuidado, ela não poderia simplesmente largá-lo ali. Então resolveu ficar com ele. Quando a irmãzinha viu que a filha de faraó havia gostado do bebê, se aproximou e perguntou com muito jeito se ela queria uma babá para cuidar dele. A princesa respondeu que sim, afinal de contas, ela não sabia cuidar de bebês e imediatamente ela foi chamar sua mamãe, que não contou nadinha e poderia ver seu filhinho crescer sem problemas nenhum. Quando o bebê ficou maiorzinho, a mãe o levou para a princesa, que o chamou de Moisés, que significa tirado das águas. Tá aqui o nosso bebê tão especial, o nosso bebê Moisés. Moisés cresceu e teve tudo de bom e do melhor. Casou-se e já não morava mais no palácio de Faraó. Ele cuidava do rebanho do seu sogro e certo dia levou o rebanho para pastar em um monte chamado Horebe. E lá apareceu um anjo de Deus para Moisés em uma chama de fogo no meio da sarça. O mais interessante, apesar do fogo, o arbusto não queimava e Moisés ficou intrigado com aquilo e ouviu uma voz: Moisés, Moisés. Era Deus falando com ele. Deus disse a Moisés que estava ouvindo os clamores do seu povo, que estava sofrendo muito no Egito e que havia decidido livrá-los da escravidão e levá-los para uma terra muito boa. Deus escolheu Moisés para ser o líder que os livraria da escravidão e mandou que ele fosse falar com Faraó. Moisés ficou tão assustado. O faraó é tão poderoso e, além do mais, quem sou eu para fazer isso? Perguntou Moisés. Deus mostrou a Moisés todo o plano para tirar o seu povo do Egito. Deus cuidou de Moisés desde quando era um bebezinho, porque tinha um grande plano para a sua vida. Assim, Deus faz conosco. Ele cuida de nós e os planos de Deus são tão perfeitos e por mais que a gente não entenda agora, Ele está cuidando de tudo. E nunca deixamos de confiar em Deus. Então, criança, a nossa história de hoje é essa. Deus tem um grande chamado para a vida de vocês. Os planos de Deus são grandes para a vida de vocês. Devemos sim confiar em Deus, acreditar no chamado de Deus para a vida de cada um de vocês. E a nossa história não termina aqui, viu? Fiquem atentos que nas próximas historinhas vamos ver quando Moisés foi falar com Faraó. Será que deu certo? Qual foi a reação de Faraó? Fiquem atentos para ver o final da nossa história, viu? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima lição.